Salve, salve aí, rapaziada, galera, que alegria, meu, que felicidade, rapaziada. Estamos na terceira temporada, rapaziada. Quero agradecer demais aí a galera que tá chegando, meu, que nosso episódio passado foi muito legal, a gente teve aqui a Duda Hidalgo, batemos um papo super bacana, tá, galera? Depois aí que vocês acompanharem esse novo papo aqui, cara, volta aqui, aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo, vai ter também um link aqui que vai te levar pro papo com a Duda Hidalgo. E, cara, foi muito legal, uma rapaziada chegou aqui com ela, cara, fiquei muito feliz, muito contente. Agradecer demais aí, rapaziada, que tá chegando, tá? Já pedi pra você fortalecer a gente, rapaziada. Galera, deixa um like aqui, é muito importante, galera. Um like, se inscreve no canal. A sua inscrição, quando ela é feita no canal como esse, você mostra pro YouTube que o nosso conteúdo, ele é relevante e o YouTube acaba que ele entrega o nosso conteúdo pra mais pessoas. Isso é muito legal. Rapaziada, hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui. Vocês lembram, né, pessoal, que eu tô naquela pegada da gente abordar as religiões de uma maneira leve, né? Na verdade, qual que é a ideia? A ideia é trazer as pessoas aqui, líderes, né, de várias religiões, pra gente trocar uma ideia aqui, mas sem o embate, né? Na verdade, é um debate bem sutil, bem leve, pra gente conhecer um pouco mais. É sempre muito bom a gente conhecer sobre os dogmas, né, as religiões, né? E como as pessoas entendem as religiões e como isso também favorece e ajuda a vida das pessoas, tá, galera? Galera, fiz uma breve apresentação aqui, ó. O papo de hoje do Manga Talks, tá? É com Alex Lima, ele é mestre Yaramatra. Eu não sei se eu vou ler correto aqui, depois você me corrige, tá? Na Umbanda, tá, pessoal? Com mais de 22 anos de vivência e pesquisa dentro da religião, o Alex dedica a sua jornada espiritual ao estudo e à prática da Umbanda, tá, pessoal? A gente vai falar de Umbanda hoje aqui. Há 6 anos, ele é dirigente do CIA, Centro de Estudos e Irradiações do Umbandão, em Ribeirão Preto, onde compartilha conhecimento e conduz trabalhos de fé, espiritualidade e acolhimento. Galera, o papo hoje com certeza vai ser muito profundo. Ele está aqui, senhoras e senhores. Seu nome é Alex Lima, senhoras e senhores. Gostou da apresentação, Alex? Animado, muito bom, muito bom. Alex, primeiramente, cara, é um prazer ter você aqui, né? Agradecer demais aí, cara, meu brother, Leozinho, meu brother aí que indicou você pra bater um papo. Eu falei, Léo, se tiver alguém interessante aí, meu, que tá, assim, pra gente abordar, aprofundar mais os temas de religiões aqui, cara, manda pra mim. E ele mandou, cara, no mesmo dia ele mandou seu contato, tá? Agradecer demais ele aí. Meu, assim, ó, primeiro eu sempre gosto de dar um contexto pro pessoal que tá vindo aqui, que tá chegando novo. Vai vir uma galera também de você aqui que vai ver, vai compartilhar esse episódio. Mas assim, pra quem não conhece o Alex, quem é o Alex Lima? Ok, muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Cláudio. Um abraço ao Léo, nosso grande amigo. Fico muito lisonjeado com a oportunidade de poder conversar a respeito de algo que a gente ama tanto, que é a fé que a gente professa. O meu nome é Alex Lima, sou nascido e criado nessa maravilhosa cidade de Ribeirão Preto, tenho 39 anos, e desenvolvi desde muito jovem, aproximadamente aí com 18 anos de idade, um primeiro contato que foi, ao mesmo tempo que místico, extremamente engraçado, que me traz até Umbanda. E desses 18 anos até os 39, venho pesquisando, estudando, praticando. E como você bem disse, nos últimos 6 anos, assumindo a responsabilidade de poder instruir uma comunidade espiritual, de fortalecer a nossa comunidade de Ribeirão Preto. Sim. Através da espiritualidade e da religiosidade Umbanda. Em paralelo, eu tenho uma carreira como terapeuta integrativo, alguém que cuida das pessoas na instância de corpo, mente e espírito, sim, a partir dos saberes ancestrais aos quais eu fui formado. Poxa, né? Que não é religioso, é um trabalho técnico que tem aí suas funções e determinações acadêmicas muito bem definidas, só que comunga com a instância da espiritualidade, né? A partir do instante que a gente conduz a nossa comunidade com saberes ancestrais oriundos dos povos do mundo e que compuseram a beleza do povo brasileiro, que espero que a gente consiga trazer isso aqui pra mim. Eu sou suspeito, né? Sim. Sempre falar da nossa fé nos torna suspeito. Sim. Mas a espiritualidade brasileira é, sem sobra de dúvidas, uma das mais ricas do mundo
e que vem manifestada numa religião como a Umbanda. Isso, na verdade, eu acho que se deve também, né, pela miscigenação, né, do Brasil, né, que tem... são vários povos dentro de um... São muitos povos, né, dentro de um país, né? Dentro de um país. Várias culturas. E é impossível, Cláudio, a gente pensar Umbanda, praticar Umbanda, sem fazer não é nem passeio, sem fazer uma jornada no que compôs o povo brasileiro. Historicamente, politicamente, socialmente. A Umbanda foi uma religião construída junto com o povo brasileiro. Tem pessoas que defendem alguns mitos de criação da religião, mas quando a gente estuda os elementos mais históricos acerca dela, a gente pode certamente dizer que a Umbanda nasceu em 1500, quando o português chega no Brasil. Nossa. Quando ele ali chega, que começa os primeiros contatos entre eles e os indígenas e os povos europeus, né? Porque não foram só portugueses. Os povos europeus e os indígenas, logo mais com a escravidão, ali começa a Umbanda. O povo se misturou, sua prática, sua espiritualidade, com as agruras da história, né? Escravidão, colonização e tudo mais. Mas ali surge Umbanda. A Umbanda é a própria cara desse povo brasileiro miscigenado. Né? Que se constitui, historicamente falando, nessa miscigenação e espiritualmente. A gente tem espíritos que são a cara dessa miscigenação e dessa mescla de culturas. Né? Um caldeirão de culturas que a gente é. Tá, mas pela essa ótica, esses espíritos são ancestrais daqui? Dessa parte do planeta? Quando a gente fala de manifestação espiritual dentro da Umbanda, ela é uma religião que tem a base fundamentada no culto ao ancestral. Esse ancestral pode ser considerado um ancestral ilustre que atingiu, nas sabedorias da vida, uma maestria. Esse cara pode ter sido um ancestral familiar, de um acesso mais distante. Ele pode ter sido um ancestral de um outro tempo e um outro espaço. Né? E que hoje, por uma série de aproximações entre as necessidades presentes e as afinidades, eu acredito. E as afinidades passadas, eles se fazem presentes para instruir a sua comunidade, para cuidar, para curar, para promover na sua maior amplitude uma noção de bem-estar para o ser humano. Então, beleza. Deixa eu fazer uma pergunta, então, nessa pegada aí. Segura para eu desculpa até te interromper. Imagina. Tá? Na Índia, por exemplo, existem... Você conhece a cultura, por exemplo, dos ratos lá. Que eles veem nos ratos que são pessoas das famílias que desencarnaram e vão para os ratos. Tanto é que a gente tá cansado de ver vídeos da Índia aqui, do pessoal tá fazendo comida e os ratos passando. Você não, isso é nojento, não é que é nojento. Templos dedicados a eles. Exatamente. Justamente a cultura deles que é daquele jeito, né? E o que acontece? Eles dedicam, né, a vida a cuidar desses seres. Agora, no caso da Umbanda, qual que é? Porque assim, a gente, no espiritismo em geral, o espírito, ele vai galgar lugares diferentes através do seu conhecimento. Se eles são ancestrais que já estão há muito tempo aqui, eles estão muito tempo presos aqui, o que faz eles permanecerem aqui, sendo que eles já evoluíram? Por que eles estão aqui ainda? Pergunta é boa, né? Nossa, que pergunta maravilhosa. Né? Que acertei uma. Esses ancestrais... Existe um axioma nas escolas iniciáticas antigas que preconiza que quando um cai, todos caem. Quando um cresce, todos crescem. Legal. E nesse sentido, por uma noção de integração, por uma noção de inter-relação que extrapola o limite da nossa consciência, nós estamos unidos a eles. E eles a nós. Então, para além da concepção de que eles são seres altamente evoluídos, eles têm uma responsabilidade que muito nos falta, que é a noção de eu também preciso conduzir quem está abaixo de mim. E a partir disso, uma noção de que não é ele, indivíduo, que cresce, mas é essa massa da espécie humana que se eleva a partir do contato com esses seres elevadíssimos, que assim como os grandes avatares do mundo, Jesus, Buda, Osíris, Mitra e tantos outros, se dedicam ao magnetismo terrestre por um sentimentozinho chamado amor. Exatamente. E a partir desse amor e dessa conexão ancestral e dessa noção de inter-relação que extrapola o limite da nossa consciência egoísta, eles se devotam a estar conosco,
a rebaixar-se vibratoriamente Sim, às sim. nossas condições humanas Exatamente. para assumir formas astrais dentro dessa ancestralidade e comungar com a gente. E tá pra nesse plano aqui, né? Tá... Para fazer essa galera dar uma evoluidinha. Sim, sim. Né? Nessa coisa que a gente chama de nível consciencial. Legal, cara. Porque no espiritismo também, eu faço correlação porque as religiões, como, assim, a doutrina que eu mais conheço, né? Sim. Então, inclusive eu até falei isso, acho que no papo, bom, eu falei em vários papos isso, mas o que acontece? Acaba que a evolução, então isso aí já mostra muito como funciona a evolução espiritual dentro da Umbanda. Isso. Porque o que acontece? A evolução espiritual está muito ligado ao amor pelo próximo. Por quê? O antepassado, por exemplo, imagina só o antepassado. Como que ele vai galgar uma camada superior e estar longe dos seres que ele ama, né? Fazer desligar, sendo que pessoas que ele ama muito e que ele quer ver o crescimento, às vezes não por afinidade, nem por parentesco, né? Mas por ancestralidade, afinidade, né? Essas pessoas, elas estão alocadas em outros lugares ainda, às vezes até em sofrimento, né? Então, aí tá a importância dessas pessoas para fazer essa ligação e fazer... Assim, é o que eu tô te falando, porque a pessoa não... a nossa felicidade, ela depende do outro. Exato. Né? A gente projeta no outro a nossa felicidade. Então, para você estar feliz, para você estar bem, a sua pessoa que você ama, quem você ama, tem que estar bem também. Eu acho que porque tem muita gente que defende uma ideia, e com todo respeito a essa questão, na Umbanda, diferente de outras crenças espiritualistas, nós não acreditamos que o mundo é necessariamente esse lugar de expiação. Sim. A fundamentação da crença umbandista, ela passa pelas duas coisas que a alma leva quando a gente morre. Quem nós amamos e o que nós aprendemos. Sim. E a partir desse pressuposto, qual que é a condição humana para vivenciar o amor e para experienciar a sabedoria? Né? É a noção que fundamenta a base teológica da Umbanda, que é a felicidade. E eu me aporto muito num conceito de felicidade preconizado por Dalai Lama, já que na Umbanda tem as coisas dos orientais. Sim. Né? Que ele diz que a felicidade não é aquela coisa eufórica, não é aquela coisa metafórica de plenitude. Ou felicidade, ele define muito brilhantemente quando ele diz: felicidade é a certeza de que nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa. Legal, meu. E o trabalho espiritual, mental, emocional e físico, que compreende a experiência sensorial e empírica do umbandista, é para poder mitigar esses elementos que nos cerceiam dessa felicidade, que é a certeza de onde a gente está e o que a gente está fazendo, em detrimento daquilo que a gente pode atingir no máximo e no melhor possível daquela palavra que a gente chama de axé. Sim, que é o axé, em tradução sistêmica e técnica, ele significa princípio e poder de realização. Que legal, meu. Então, na dinâmica desse axé, que é um objetivo do umbandista, é atingir o máximo de seu potencial. Sim. Na aquisição desse axé, para que essa felicidade, que a gente inclusive tem um nome na Agô para ela, é muito bonito, que é Odara, né, que é a felicidade plena, a certeza de que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, resplandeça, transborde a sua comunidade e nos outros ambientes. Que legal, meu. Cara, muito bacana você falar isso, porque fiz até me lembrar sobre... Tem uma certa passagem de Chico Xavier, que Chico Xavier falava assim, ele tava numa época muito conturbada na vida dele, e ele tava se sentindo muito triste. Aí ele pediu uma mensagem, é como se que alguém mandasse uma mensagem pra ele. Um consolo, que alguém mandasse uma mensagem pra ele por intermédio do seu espírito guia, que era Emmanuel. Aí o que aconteceu? Passou um tempo, passou uns 15 dias. Aí na hora que ele chegou em casa assim, tinha um papel em cima da mesinha onde ele orava, cara. Aí o papel tava escrito assim. Aí ele pegou, ele olhou e falou: que é aquilo? O Emmanuel falou assim: aí é pra você, vai lá. Na hora que ele pegou o papel, tá escrito de Maria para Emmanuel. Nossa. Maria para Emmanuel, cara. Aí ele pegou, ele abriu o papel, olhou assim. Aí dentro do papel tava escrito assim: isso passa. Aí ele se sentiu confortado. Ele falou: nossa, então essa tribulação vai passar. Nossa, que mensagem revigorante, né? É uma lei universal, tudo tá dinâmico. Que lindo, cara. Que bacana, né? Aí de repente passou uns 6 meses, ele tinha esquecido da mensagem que ele tinha recebido, né? Aí o que aconteceu?
Ele tava chegando em casa um dia também, voltando do centro, chegando em casa. Na hora que ele chegou em casa, outro papel em cima da mesa, assim, do mesmo jeitinho, um papelzinho. Aí o Emmanuel pegou e falou assim, ó, pra você de novo, pra você. Eu falei assim, mas, cara, eu não pedi mensagem nenhuma. E ele tava num momento muito eufórico, as coisas estavam acontecendo, sabe? Tava tudo indo bem pra ele, tava muito feliz. Na hora que ele abriu o papel assim, tava escrito de Maria para Chico. Na hora que ele abriu, tava escrito assim, isso também passa. Você conhece, né? Ô Cláudio, o umbandista, ele... Acho que um bom templo umbandista, ele vai preconizar uma série de referências pro seu agrupamento. Sim. Né? Eu, particularmente, eu sou um apaixonado por estudar, por ler. Eu falo que eu tenho muitos mestres encarnados e alguns desencarnados. É inegável que mesmo... que me perdoe, eu não posso falar em nome da Umbanda, vou falar em nome da Umbanda que eu pratico. Que assim, se eu tenho uma referência de quem eu quero ser quando eu for um bom médium, a minha referência é Chico Xavier. É mesmo, cara? Não há a menor dúvida. Que legal. Porque independente do culto, sim, independente da sua expressão, pela pessoa que ele representa, né? Pelo bem que ele fez. Sim. Pela abnegação, pela renúncia, pela força. Por mais que ele fosse um cara muito vaidoso, né? Sim, todo mundo falava disso. Mas a força que ele manifestava o bem, a insistência em permanecer no bem que ele fez. O cara publicou mais de 300 livros, não ganhou R$1 nisso, cara. Tem um bandido... Só as obras todas dedicadas a ajudar... Quantos autores você conhece que fazem isso? Nenhum, né, cara? Pelo contrário, eu conheço autores aí, espirituais aí, que dizem que perderam até o dom, porque publicaram best-sellers e não ajudaram... não deveriam ser cobrados. Você sabe muito bem o que eu tô falando, né? Exato. Então, assim, é inegável que ele... Eu tenho referências dentro da Umbanda, certamente. Mas como ser humano, uma que me move, que me motiva a me trabalhar como ser humano é Chico Xavier. E vem cá, como que ele é visto no... Assim, você tá falando da sua opinião. Sim. Mas como que ele é visto no meio da Umbanda? Porque ele é uma pessoa muito de luz, né? Assim, Chico Xavier, no meio do budista, ele é visto como uma unanimidade de um cara que bateu no sistema. Sim, sim. Primeiro que ele vai contra aquele sistema formatado de kardecismo da sua época, né? E a Umbanda, Cláudio. Desculpa interromper. Mas, para aí, você continua aí. Tá bom. Mas vocês não acreditam que ele é a reencarnação de Allan Kardec? Ou não? Aí vai muito de um fórum muito mais pessoal. Não há um consenso sobre isso. Sim. Né? Existem muitos umbandistas que defendem que ele é reencarnação de antigos ancestrais indígenas. Que legal, meu. Caramba. Inclusive, alguns chegam a dar nome, assim, que ele é uma reencarnação de um antigo caboclo chamado Arruda. Porque assim, beleza, mas as peculiaridades com Allan Kardec são muito grandes, cara. Allan Kardec, quando ele estava vivo, ele participou porque, na verdade, assim, o que ele fez foi transformar a ciência e trazer a ciência para o debate, né? Onde colocar... onde as próprias publicações, né, dos evangelhos segundo o espiritismo, né, das perguntas, tudo, né, as mesas girantes. E o que acontece? Os pinga-fogos, na verdade, que eram feitos na época, que era o pinga-fogo da época deles. E o Chico Xavier foi um cara que participou diretamente do pinga-fogo. Na verdade, ele levou para a imprensa o lado espiritual do negócio. Ele ajudou a difundir isso no planeta, né? Sim. E o que acontece? Ele inclusive, corrige muitas falácias de Kardec, que mesmo pra época lá primórdio de 1880... Eram elementos... isso mesmo. Elementos extremamente racistas, misóginos, colocados nas obras de Kardec. Chico dá muito alívio para aquilo ali. E Allan Kardec também, em vida, ele falava que porque muitas essas interpelações que eram feitas nesses programas de TV, onde ele fazia esses pinga-fogos, né? Que acontecia desde a época dele, tudo por jornalista, e perguntavam para ele onde que ele... se você... Quando você vai morrer? Onde você vai nascer? Ele falava assim, eu vou nascer no próximo no país mais católico do planeta. Justamente para chacoalhar a fé daquele... Tipo assim, na verdade, para levar o questionamento, para fazer com que as pessoas se questionarem, né? Que de uma forma, claro, de uma forma sadia, né? Tanto é que o Chico Xavier, ele tem o respeito até de pessoas que são totalmente materialistas. Por exemplo, religiões, né, daqui que são extremamente materialistas. Mas existe um mister esotérico, Cláudio, que diz o seguinte: todo grande mestre que trouxe revelação deixou muito claro que a sua obra seria retificada. Sim. Porque a tradição, ela precisa ser retificada pro tempo, pro povo, para as condições históricas e sociais daquele povo. Sim. Então, assim, quando um mestre, entre aspas, traz uma verdade absoluta,
certamente aquilo tende a atingir um ápice e sumir. E nós tivemos exemplos de vários impérios que fizeram isso. Sim, sim, claro. Agora, mestres como Kardec, o próprio Chico, dentro da Umbanda nós temos alguns, Hélio Fernandinho de Moraes, Mata e Silva e outros. Esses caras deixaram claro em suas obras: o que eu trouxe é uma parte que vai ser retificada pro tempo e pro povo. Não, eu digo mais, cara, porque isso aí volta lá no começo da nossa conversa. Porque a gente estava falando sobre... Você estava falando sobre ancestralidade. Isso. De pessoas que não têm necessidade de estarem aqui mais. Exato. Pelo bagagem espiritual e bagagem kármica, já de ter vivido Pela coisa... sabedoria mesmo. Sabedoria, exatamente. O conhecimento adquirido e obras também, né? Porque, cara, a gente está falando de ancestralidade de pessoas que estão aqui em prol de ajudar outras pessoas. Ó, até me arrepia, cara. Essas pessoas não têm necessidade nenhuma de estar aqui. Chico Xavier não tem necessidade. E eles estão aqui ainda nesse plano. Emmanuel, eu sei se você viu, tem uma passagem agora de uma mensagem de Chico falando que Emmanuel foi reencarnado agora. Não sei se você viu isso. Acho que na região aqui do interior de São Paulo. Exatamente, isso, em 2000, meados de 2000. Ou seja, ele tá... E que foi muito legal, cara. Me arrepia demais isso, cara. Ficou tudo arrepiado, cara. E ele fala assim, cara, que... Quando ele tava muito feliz que um dia um espírito que tava ditando essa mensagem, ele falou assim que encontrou o Chico tava muito feliz. Falou, nossa, muito feliz porque eu fui até onde o Emmanuel foi encarnado e eu vi ele no beijo, gente, tá muito bonitinho. Existem barato, histórias que nós temos do Chico, totalmente umbandistas. Meu. Do Chico curtindo no cemitério. Que e teve legal. uma vez que chegou um cara de... Ele conta isso no Pinga Fogo, né? Aí eu vi isso, Chegou um cara de preto, Sim. cheirando pinga. Aí ele fala... Cara, cheirando pinga, o que é isso? Eu preciso do álcool porque eu cuido das almas aqui dentro. Sim. Que é hoje nas umbandas os ditos calungueiros, né? Os espíritos que atuam nas zonas livres de energias densas. A outra história, uma das mais belas lições sobre Pombagira. Quando a literatura umbandista ainda não era devidamente consolidada, veio do Chico. Cara. Quando ele conta num dos Pinga-Fogos também... Que legal, meu. Poxa. Que ele tem uma experiência com uma mulher meio esfarrapada, mas socialmente parecendo uma mendiga. E ali ele vê ela se manifesta como uma pombagira pra ele. Sim. E ele questiona, né? O que você tá fazendo? Qual que é a sua função? Por que você vem assim? E ali que ele aprende que essas palavras dele, hein? Que aquele espírito, me dá vontade de chorar isso, era responsável por descer nas zonas mais subcrostrais da Terra, as mais umbralinas, para resgatar os filhos e devolver para as mães. Caramba, meu. É forte, cara. É o sagrado feminino que desce às trevas para devolver as almas às suas famílias. Né? E ali é uma coisa de Pombagira que em muitos terreiros a gente inclusive ensina. Quando a gente fala de Chico, de Kardec, tem a Umbanda não é uma religião unânime. Sim. Né? Ela não é codificada, nós não temos... Não, na verdade você tá como representando um braço dela aqui. Na verdade, assim, se eu posso falar em nome da Umbanda, eu posso falar em nome da Umbanda do meu terreiro. Sim, claro, né? claro. Porque mesmo eu sendo filho de terreiros, eu não posso falar por eles. É muito doido isso. Sim. Né? Porém, nós não trazemos boa nova nenhuma. As boas novas já foram trazidas por Oxalá, por Jesus, por Buda, pela galera toda. A gente só tenta fazer elas serem praticadas a partir de um olhar ancestral. Né? E dentro da Umbanda não há uma unanimidade da visão de Chico, de Kardec, porque tem aquelas escolas mais africanistas, por exemplo, que defendem as coisas racistas, misóginas, embranquecedoras, como apagadoras das coisas dos mais pretos, extremistas. dos índios, mas eu chamo de fundamentalistas. Sim, fundamentalistas, exatamente. Né? Porque eu acho que todo esse olhar fundamentalista é meio perigoso. Pode ser muito prejudicial. Porque o preto contribuiu infinitamente, positivamente para a Umbanda. E tem coisas dos pretos que não fazem mais sentido a gente fazer. Por exemplo, vamos dar um exemplo. O que você poderia falar pra gente? Assim, nós precisamos dar carne humana para os deuses? Não. Sim. Não precisamos mais. Né? Tem culturas indígenas... Mas isso no começo, ele era oferendado? Isso aconteceu no mundo inteiro. Cara. Não foi só com o preto, né? O egípcio, o nórdico... Mas assim, então, era em adoração a outros deuses, não? Outros tipos de deus, né? Ou não? Há controvérsias de que também poderiam ser acionados... Cristão. Esses deuses mais do nosso panteão mais comum. Né? Há culturas indígenas que até hoje, Cláudio, pegam as crianças que nascem deficientes na sua aldeia e enterram vivas. Aí eu pergunto, há fundamento em fazer isso hoje para agradar os deuses ou para interromper uma missão? Então veja,
todas as tradições ancestrais são retificadas. Sim. Né? Agora, não é porque aquilo era feito naquele passado que nos cabe julgar se era selvagem, maluco, Sim. insano. É para hoje. Sim. Mas para aquela época certamente poderia não ser. Né? E para hoje, cabe a gente a questionar a nossa fé, seja ela qual for, se aquilo que a gente faz é coerente Sim, com exatamente. o tempo do nosso povo. E Claro. a Umbanda passa por esse processo. Né? Então, eu vou dar o exemplo do sacrifício animal. Há terreiros que defendem que isso é uma tradição ancestral, que precisa ser respeitada. Sim. E dentro da Umbanda, há muitos, como eu penso, que isso não é mais necessário. Isso ficou passado. Sem querer ser hipócrita, porque eu adoro um torresmo, eu adoro Sim, um franguinho na panela. Sim. Agora, eu respeito a tradição de quem faz o sacrifício animal para fins litúrgicos, ritualísticos. Sim. Não preciso praticar. Eles estão atrasados? Quando fazem com fundamento, eu acho o rito do sacrifício algo extremamente bonito e forte, porque o sacrifício vira alimento para a comunidade. Né? Até porque o nosso couro não caiu do céu. Né? Sim, claro. Várias coisas de origem. Nesse momento deve estar morrendo aproximadamente 6 milhões de frangos. Sim, exatamente. Por aí. Então, assim, agora, tem aqueles em todas as religiões que usam o nome da religião e deturpam todas as suas práticas, que esses não vale nem a pena a gente comentar aqui. Né? Então, não tem unanimidade a questão do Chico ou do Kardec, mas fato não é inegável, que a presença do espiritismo, em algum momento, em relação à Umbanda, ajudou socialmente a Umbanda a se consolidar, principalmente a partir do estado do Rio de Janeiro. Sim, entendi. Eu acho que até muito vai mais além ainda, porque eu acho que vai ter como um fortalecimento, assim. Porque, na verdade, você está reafirmando um dogma, né? Você tá, assim, é lógico, de maneiras diferentes, de maneiras... até o lance da ancestralidade também conta, né? Uma das culturas que mais fundamenta a Umbanda, Cláudio, é a cultura do povo banto, que veio de Congo, Angola, foram os primeiros escravizados do país. Sim. E eles tinham uma fé que era pautada pela crença nos inquices, na verdade, nos ancestrais. E eles têm um princípio que a Umbanda é isso. Sim. Que relga o seguinte: quando eu, Alex, umbandista, tomo contato com a cultura do Cláudio, católica, sim, a minha fé não diminui e nem cresce. Ela se soma. Sim, olha que legal, meu. E ao se somar, muito lindo isso. Todas as ancestralidades e tradições poderão ser mais bem honradas e vivenciadas. Então, parte da questão, por exemplo, histórica do sincretismo religioso, que tem gente que defende, gente que é contra, vem de um processo da cultura do povo banto, que é uma boa base dos umbandistas, que defende que a ideia de que Jesus não é Oxalá, e não precisa ter essa treta. Sim. Só que Jesus e Oxalá fortalece o culto. Sim. Não preciso separá-los. Né? Quando eles se unem, o culto se fortalece. E eu acho que isso é uma das coisas no Mister da Umbanda que uma das que mais me encanta. Cara, muito legal. E, na verdade, esse princípio... Olha só, você tá falando disso, mas esse é o princípio de que foi da ideia de eu montar. Quando eu comecei a planejar, eu falei, nossa, vou trazer gente aqui pra falar de religião. É sobre isso, cara, porque... na minha opinião, cara, não existe religiões... a sua religião tá certa, a sua tá errada. Né? Na verdade, assim, cada pessoa está no seu grau que tem que estar no lugar... Assim, é lógico, né? Que nem você acabou de dizer aí, que fundamentalismo pode ser prejudicial. Mas isso aí vai prejudicar muito mais a pessoa, né? Do que... Né? É lógico, desde que não haja guerras por conta disso, por causa de religião, né? Mas assim, a ideia é agregar, né? Tipo, porque muitas vezes a gente tá falando, por exemplo, de uma cultura de secretismo, por exemplo, que, né, um povo que foi escravizado por 350 anos, cara, né, que tipo assim, que foram arrancados da sua vida, né, pra, né. Eles passaram por ritual de morte. Exatamente. Então, tipo assim, imagina como que deve ser cara, eu fui em Minas Gerais. Ouro Preto. Não, fui em todos. Sensacional. Aqui no todo brasileiro deveria conhecer Ouro Preto. Eu também acho, cara. Mas assim, ó, eu tô até meio
Perdi o que eu ia falar, mas só pra que você entenda, né? Cara, o podcast tem isso. Não, podcast tem isso, cara. Podcast. Aí. Não, galera, o Alex falou assim que é o primeiro podcast dele. Eu falei, meu, fica tranquilo que você vai ver. Daqui a pouco você vai esquecer das câmeras. E o papo, ele vai fluindo. Porque assim, meu, chega uma hora que as pontas que a gente tá conversando aqui, as pontas vão se soltando, de repente elas se encontram de novo, entendeu? É muito legal. E eu acho que isso que é o bacana, né, do universo aqui do podcast. Mas assim, ó, eu tenho aqui no canal tem uma coleção chamada Caminhos pra Estrada Real. Que eu e minha esposa, nós pegamos o carro aqui e fomos passando de todas as cidades históricas. E, cara, a gente passou nas igrejas. Cara, e um dos relatos que foram mais fortes... Eu vou deixar, galera, ó, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver, aqui, ó. Aqui desse lado aqui, ó. Vou colocar um card, pessoal, com um vídeo especial pra vocês aqui sobre uma dessas passagens, tá? Lá em Tiradentes. Nossa. Cara, não, sensacional, meu. E assim, olha só, olha que loucura, cara. A gente foi numa casa, que é a casa que o Tiradentes morava. Sim. E o que acontece? Lógico, as pessoas têm uma visão sobre Tiradentes, daquela visão, porque muita gente não sabe, mas Tiradentes era rico. Muita gente não sabe disso. Tiradentes era um alferes. A Inconfidência foi feita por pessoas ricas. Exatamente. Pessoas não queriam pagar imposto. A parte desse princípio, né? E o que acontece? Quem que não quer pagar imposto, pessoal? São os ricos que não querem pagar imposto. Né? Vamos pegar o que está acontecendo no Brasil hoje. Né? Os ricos estão protegendo os super ricos de pagarem imposto, porque eles falam que se os super ricos pagarem imposto, eles que não são super ricos, mas são ricos também, vão pagar imposto também. Entendeu? Então esse que é o problema do negócio. Eles não querem distribuir a riqueza. Lá não foi diferente. E quando a Inconfidência começou... tá falando sobre a casa. Nós fomos até a casa do Tiradentes, onde morava ele e seu avô. O avô dele era da igreja, cara. Ele era um membro de igreja, né? Era um padre, inclusive. E no fundo da casa, quando você vai visitar essa casa, eles não falam o que é. Mas eu tava com um guia, cara, tão sensacional. Um cara... aproveitar e mandar um beijo pra Trajetos, tá? Trajetos Turismo, tá? Galera, se você pensa em fazer uma viagem pra Tiradentes, eu vou deixar aqui, pessoal, marcado aqui na descrição desse vídeo, o arroba dessa galera. Cara, sensacional, uma imersão no conhecimento, cara, de verdade, viu? Não vai conhecimento superficial, não, conhecimento de verdade, tá? Vocês vão saber o que aconteceu realmente, né? São descendentes dessas pessoas que foram escravizadas lá, né? Bom, mas assim, só pra que você entenda, a gente vai até um local que é como se fosse embaixo da casa, o sótão da casa. Primeiro você vai na casa, a casa é linda, meu. Espelho no teto, tal. Tem um monte de obra de arte que é da época colonial. Francês, e coisas que contam a história de Minas. É muito bonito, meu. Cara, muito legal, meu. E depois, se vocês não puderem ir lá, tem meus vídeos aqui, é só vocês acompanharem nos vídeos aqui, é muito legal. Mas assim, chega uma hora que ele leva você lá embaixo, que é e as pessoas que estão dentro desse... que na verdade hoje é um museu lá, dentro desse museu, eles não falam o que é. E eles não querem falar, porque eles acham que isso risca um pouco a imagem de herói do Tiradentes, né? Na verdade. E o que acontece? Pessoal, Tiradentes tinha escravos. Ele era uma pessoa rica. Tinha senzala em casa. Tinha senzala em casa, exatamente. E o lugar que a gente acha que era... Depois assistam o vídeo, tá? Vou deixar o card aí pra vocês. Mas o lugar que a gente está... isso é brincadeira, cara. Te juro por Deus, meu. Eu não sou... até me arrepio só de lembrar. Assim, eu não acredito que eu tenho sensibilidade nenhuma espiritual. Mas, meu, eu entrei naquele lugar, cara. Eu tô tudo arrepiado. Porque é um lugar tão pesado. Na hora que ele falou assim, ó, o que você acha que é esse lugar aqui? E quando a gente faz essa visita, é uma visita monitorada por uma pessoa de lá. Então ele tava meio assim de me falar, sabe? Mas ele ia me falar. Ele falou até pra ela, falou assim, eu vou falar pra ele. Ele falando que ia me falar. Então eu achei muito legal, cara, ele fazer isso. Mas assim, só pra que você entenda, é um local tão pesado, cara. Assim, ó, é um local sem baixa luminosidade. Entrava luz só por um lugar. Cara, eu falei assim, meu, o que é isso, cara? Que lugar que é isso? Aí, meu, aquilo lá era uma senzala, cara. É um bagulho louco, cara. Na arquitetura de Ouro Preto, as latrinas... Sim. Elas escoavam. Os caras faziam questão do projeto de fazer as latrinas escoarem pela senzala. Sim. Então o cara, além de ficar debaixo de casa, ele tinha Sim. aquele ambiente extremamente insalubre. Para é um negócio absurdo. Absurdo, cara. Né? Conhecer Umbanda, Cláudio, entender Umbanda, não tem como fazer isso sem passear pela história do nosso povo. Posso te fazer uma pergunta então bem profunda relacionada a isso? Pode. Porque assim, ó... Se eu souber responder... Não, assim, porque... Como você encara? Porque assim, você colocar uma pessoa dessa, esse é um extremo, uma pessoa dessa. Tipo assim, ela tá privada da liberdade, ela tá num sofrimento extremo, entendeu? Cara, você imagina, deve ser uma coisa... A gente não consegue mensurar
Né? A gente fala sobre isso, mas até convivendo lá, cara, me arrepia. É uma coisa que Nós temos registro, por exemplo, de bandeirantes. Sim. Aqui do estado de São Paulo. Que ao invés de entrar com as armas e atirar nos índios, o que eles faziam? Pegavam lençóis, passavam nas partes íntimas de pessoas doentes, passavam no nariz, sim, cercavam a aldeia com os lençóis, sentavam e esperavam. Em 15 dias estavam todos mortos. Nós estamos falando que eles dizimavam aldeias com doenças. Sim, sim. Fizeram isso com o povo Inca também. Isso é um negócio absurdo da gente pensar. Né? Quando eu vejo a Umbanda nesse contexto, primeiro que eu olho para esse povo com muita reverência. Sim. Né? Muito respeito, né, meu? Muito respeito. E entendê-los. Né? Eu me perguntei muitas vezes na minha vida, por que a Umbanda existe nesse tempo, desse jeito, com tanta coisa? Né? E a gente se esqueceu de valores que estão para além da estrutura de poder. Sim, sim. Nós viemos culturalmente de religiões e sistemas que se fundamentam na consolidação e na perpetuação de sistemas de poder. Entendi. Quando a gente olha para a religião de Umbanda, eu a vejo como um imenso sistema de contracultura. Sim. Porque ela vai no avesso da contramão, né? de poder. Vai da contramão, é verdade. Ela vai defender a vida comunitária, ela vai defender a partilha, ela vai defender a equidade, ela vai defender a inclusão, ela vai defender a ideia. Sim. Temporalmente, quando a gente olha para a história, né? Você pensa, por exemplo, nós vivemos uma revolução do feminino no Brasil feitas por Pombagira. Sim. Pombagira é aquele momento, ela surge no momento em que mulher não podia votar, não podia, ela era estuprada dentro de casa, ela era abusada, e a Pombagira fala, você é mulher, você tem poder, você tem jeito. E parece mentira, mas isso aí foi ontem. Isso aconteceu ontem. Cara. O caboclo é aquele cara que sacode literalmente a gente e fala, levanta, vai fazer o que você pode fazer para ser feliz. O preto velho é aquele que fala de um nível de compreensão para além da esfera consciencial humana, da dor humana, e que defende, porque o preto velho não necessariamente é aquele escravo que perdoou a pessoa que lhe escravizou, mas é aquele que sublimou as questões humanas. Sim. E a partir disso é aquele que sublima a tua alma, apesar disso, porque tem um lugar e uma forma de você superar isso. Então, mas era sobre isso que eu ia falar, cara. Você me respondeu sem eu te perguntar. Que legal. Porque o que eu ia falar pra você? Porque assim, ó, se a gente entende que aquilo é um sofrimento extremo, né? E se aquilo, tipo assim, na verdade, se a gente vamos colocar isso em provas, aquilo é uma prova, cara. Total. Muito difícil, né, meu? E tipo assim, cara, é uma evolução em pouquíssimo tempo. Vamos colocar, como que é? Eu não sei qual que era a vida média de um escravo. Mas era assim, algo em torno de 30 a 35 anos. Então, eu acho que isso aí você tá falando, mas deu os que viviam muito. Isso. Né? Tinha a idade produtiva e daquilo ali pra frente. Então, mas você imagina... Agora assim, ó. Uma evolução à escala... Aproximadamente 80% aliás, 60% dos escravos nem chegaram no país. Sim. Ficaram no mar. Sim. Nós estamos falando de aproximadamente 4 a 8 milhões, aí, não tem um número muito exato, mas nós estamos falando que 60% disso nem chegou. Cara. Né? E aí nós temos as nossas encostas de São Vicente, Porto Seguro e outros lugares, que tá repleto de alma desses caras que não conseguiram nem chegar aqui. Sim, às vezes, porque o que acontece? Isso aí é o todo negócio. Olha só, que cara, me corrija se eu estiver errado aí. Porque o que acontece? Isso além, pode, claro, pode trazer muito depois de uma missão cumprida. E outra, depende da capacidade intelectual, do espírito ressignificar. É o que você disse agora, sobre o preto velho, por exemplo, né? Mas assim, e aquele espírito que se torna por exemplo, um escravizador, por exemplo. Porque assim, ele vai querer ter contas, que preste contas disso, né? E ficar preso, porque assim, né? Existe a prisão também das pessoas que sofrem, né? Com certeza. Na Umbanda tem de tudo. Na Umbanda tem o cara que foi escravizado, tem o cara que foi capitão no mato. Na Umbanda tem um cangaceiro, que é uma figura extremamente polêmica para o nosso país, né? Mas na Umbanda tem cangaceiro. Na Umbanda você tem a figura do malandro, que em tese era do Rio de Janeiro, um transgressor criminoso.
né? Na verdade, ele é visto como olho assim, mas não é, né? Mas não é. Necessariamente, né? Na verdade, sim. Mas ele pode ser um espírito ruim, não? Eu gosto de dizer o seguinte, Cláudio. Todo mundo tem ficha suja. Não, claro, não. Né? Atire a primeira pedra, atire a pedra, quem não tenha pecados, atire a primeira pedra. Se você tá no magnetismo terrestre, você Sim. tem ficha suja. Claro. Né? E a grande questão é o seguinte: o que nós podemos elencar por evolução desses espíritos é que, apesar ou além daquilo que ele fez, ele aprendeu com aquilo e escolheu um outro caminho. Sim. Né? E hoje, parte do processo que eles trazem quanto sabedoria é evitar que a gente trilhe por aquele caminho que um dia ele possa eventualmente ter trilhado. Sim, mas você tá falando no caso do cara ter aprendido e continuar naquele caminho, porque ele tem o livre-arbítrio pra escolher. Mas eu não tô falando desse cara. Esses caras que... Eu tô falando do cara que não teve essa condição. Esse cara que não teve... Tipo assim, de que o cara não conseguiu o aprimoramento intelectual mesmo, espiritual, pra conseguir. Pelo contrário, o ódio, porque o ódio, ele cega, não cega? Só que esses caras estão extremamente ativos. Sim. Ele tá ativo no cara que deturpa essa religião como Umbanda. Ele tá dentro da igreja do pastor que deturpa a religião. Sim. Tá em todos os Ele lugares. tá dentro do espírito. Estes mesmos espíritos que a gente julga que estariam presos no umbral, não estão tão presos assim, porque eles também têm maestria. Sim. E esses caras que nas Umbandas a gente popularmente os chamam de quiumbas, né? Porque nós teríamos ali a alma penada, que é o cara que morreu por um acidente e ficou ali preso na psicosfera humana. Né? Quando a gente fala quiumba, nós estamos falando de um mestre que escolheu o caminho errado. Sim. E aquele cara não é burro. Então esse cara é o cara que vai subverter os trabalhos espirituais, é o cara que vai subverter os trabalhos assistenciais. E eles são esses caras, antigos pretos, indígenas, padres, políticos, que estão ali movimentando energia com uma maestria profunda, Sim. com gente que não presta, subvertendo as outras pessoas. Por isso que não importa a religião. Aquela premissa cristã. Sim. Orar e vigiar vale para todos. Sim, claro. Na verdade, é um dos maiores ensinamentos que a gente tem. Orar e vigiar, realmente, cara. Bom, e beleza. Cara, eu tinha um monte de coisa pra perguntar, mas você... Vai perguntando aí. Você levou um tão legal aqui, cara, que eu tinha um monte de coisa pra perguntar, mas eu achei muito bacana, cara. Bom, depois eu vou... É o que eu falei das pontas soltas, depois elas voltam, tá? Mas assim, e Jesus? Como que é o olhar para Jesus dentro da Umbanda? Como que vocês fazem esse... Quando nós pensamos as divindades, olhar. As divindades mais popularizadas dentro dos terreiros, mesmo expressas com os santos católicos, são os ditos orixás. Tá? Sim. E uma coisa que pode ficar clara aqui para quem nos acompanha é: o orixá não é o santo não é o orixá, mas eles interagem entre si. Sim. Né? Para não alongar demais essa questão, a noção que nós temos de Jesus, mais talvez bem difundida, de uma maneira bem simplista para as pessoas entenderem, é que Jesus é para nós um exemplo humano Sim. de como atingir a consciência da divindade Oxalá. Entendi. Porque para nós Oxalá estaria numa condição maior que Jesus, não no sentido de grau consciencial, pelo contrário, Jesus seria a própria consciência de Oxalá para a esfera humana. Sim. Porque para nós, o orixá, nós somos uma religião que ao mesmo tempo ela é monoteísta, panteísta e politeísta. Sim. Então assim, nós acreditamos que existe um Deus criador, nós acreditamos que existam várias divindades, só que nós vivemos de acordo com a noção panteísta de que Deus está ativo e presente em tudo e em todos. Então, para nós, Oxalá, para além de Jesus Cristo, Oxalá está expresso em coisas da natureza, em coisas do cosmo, Sim. em coisas do divino, do teogônico, que estaria um pouco além da questão de Jesus. E Jesus é, para nós, a própria consciência de Oxalá na esfera humana. Um exemplo ético, cívico, moral para nós. Entendi. Nossa, mano, legal, cara. E a figura? Porque assim, nós temos uma figura romana de Jesus. Isso. De um ser humano lindo, de um homem muito bonito, com um olho claro, um queixo cerrado, um homem muito bonito. Qual que é a visão que vocês... Como é a visão? Agora eu vou polemizar, não sei se vai dar corte, Falei. vão me excomungar da minha própria religião, ou não sei. Bom, simples, na maneira mais simplista de compreensão de Jesus, ele estaria muito associado ao Oxalá. Sim. Mas é consenso entre nós umbandistas que Jesus foi um cara que encarnou, Sim. que viveu entre nós. E ele tem elementos da sua vivência, Cláudio,
vamos lembrar algumas coisas aqui. Ele bateu de frente com o sistema. Sim, verdade. Ele questionou a ordem estabelecida. Ele ensinou princípios de lei, ordem e disciplina a partir da ótica da divindade. Ele corrigiu quem estava no erro. Estes são atributos de Exu. Para nós, Jesus encarnado foi um Exu com a consciência de Oxalá. Porque Exu é aquele que questiona o sistema. Sim. É aquele que impera a ordem e a disciplina da criação cósmica. É o guardião da casa de Oxalá. E Jesus é aquele que restabelece a ordem e a lei de Oxalá. Com os poderes também, com todos os poderes. Inclusive com os poderes que ele tinha de materialização, Sim. volatilização e Cura. Cura. Então, você sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque assim, ó, nas religiões... Agora você já pensou, Jesus é um Exu. Não me mandem me prender. Então, porque assim, ó, nas religiões mais materialistas, né? Jesus, ele é retratado assim, como um ser humano lindo, né? Mas assim, eu não culpo os romanos por isso. Apesar que o romano ele era, né? Eles tinham o tempo da beleza, né? Inclusive, isso era retratado através de seus artistas, né? E Jesus ele foi descrito também como uma pessoa muito bonita. Agora, eu também entendo. Vamos colocar esse problema. Você já viu já, né? Tem um monte de fotos de Jesus, como ele poderia ter sido isso, quando ela viu. Que ele não era uma pessoa totalmente diferente. Jesus era preto, exatamente. Cabelão crespo. Totalmente diferente do de Jesus que a gente vê. Bebia vinho pra não beber água estragada. Exatamente. Andava com os pobres. Cara, muito provavelmente o pé de Jesus devia ser um pé de mendigo, meu. A tradição que eu pratico de Umbanda, é a Umbanda esotérica iniciática, parte dos nossos estudos a respeito de Jesus, porque nós estudamos a teologia cristã a partir da vida e obra de Cristo, e não do sistema da igreja. Sim. Né? Para nós é muito importante isso. E um dos livros que a gente tem era Jesus à l'Éternel, um francês que escreveu, que fala da vivência de Jesus com os essênios. Sim. E que ele passa aquele período da infância e adolescência até os 33 anos entre os essênios, recebendo ritos iniciáticos que, pasme, hoje as descrições do livro batem em consonância com vários dos elementos e dos ritos de consagração e iniciação que a Umbanda faz. Sim. Que são as abstinências de preceitos, são os banhos de purificação, são os recolhimentos para meditação e elevação da psique. São elementos que a gente estuda que vem dessa vivência de Jesus entre os essênios, e hoje já tem material dos essênios, né, do material do Mar Morto e outras coisas, e que estão em completa consonância com ritos que a gente faz na Umbanda, que vem de milênios e milênios atrás. Sim. Poxa, que legal, meu. Então Jesus era um cara que para nós foi, porque a noção de ancestralidade ela é isso. Alguém que vive, que ascende, e alguém que nos torna referência de vida e obra. Cara, mas é exatamente isso. Porque o que acontece? Como ele vê como humano, acaba que ele... Cara, você quer referência maior? E o lance dele ser figurado por artistas como um homem bonito era porque a beleza, ela vai transcender... Ela é inerente à cultura daquele povo, né? A beleza humana, assim, tem gente... Cara, já aconteceu isso com você. Por exemplo, você tá conversando... Nossa, não vou falar isso pra uma pessoa, mas... Por exemplo, às vezes... Não sei se você cachorrinho. Não sei se você consegue me compreender, mas, por exemplo, às vezes, cara, uma pessoa que não é bonita pra uma outra pessoa... Exato. Pra uma outra pessoa, ela é muito bonita. Exato. Porque a beleza não é só a beleza humana. Ela tem uma conjunção de coisas, exato, né? De energias, cara, e de conhecimento. Tudo isso... E outra, às vezes a beleza que você vê numa coisa é diferente na outra. Jesus era totalmente diferente, porque as pessoas que falavam da beleza dele falavam da beleza que transcendia a beleza humana. É isso que eu quero dizer, entendeu? Exato. Tipo assim, era uma beleza que respondia... Tem uma passagem de um espírito que fala que teve Jesus, quando ele viu Jesus no açoite, ele sendo açoitado até no Calvário, cara. E ele fala que Jesus, cara, era um ser humano, mas ele descreve, o Espírito descreve que era um ser humano lindo. Então você imagina um artista tipo, Picasso, fala como que ele era aí. Ele era muito bonito, o olho dele, nossa. Mas por que acontece? A pessoa não consegue, você consegue falar sobre a beleza de uma forma... a ponto de você conseguir descrever, ela não consegue. Porque quando a gente olha para as questões de caráter esotérico, né,
Os sentimentos, os pensamentos e as ações mais sublimes, elas não fazem com que a forma seja necessária. Sim. Por isso que a gente vê os espíritos lumiares em como forma de luz. Sim. E manifestação. E em contrapartida, na literatura espiritualista, nós teríamos os espíritos menos evoluídos em formas que beiram a animalidade, a elementos da natureza, porque são tão arraizados nos pensamentos e sentimentos das questões humanas que acabam se deformando. Sim, sim. Então nós temos o aspecto da relação entre pensamento, sentimento e ação, e a ausência de forma porque ela se eleva, ela não tem significado, não tem importância, e o apego enquanto elemento que nos deforma. Então, baseado nisso, eu vou te fazer uma pergunta, então. Vou fazer uma outra pergunta pra você. É que assim, ó, no espiritismo, o espírito que tá perdendo essa moldura de humano, ele tá perdendo as formas humanas, ele é colocado por uma reencarnação compulsória. Pra quê? Porque ele volte à humanidade novamente. Porque ele tá não porque transcendendo, não voltando, porque na escada evolutiva, segundo o espiritismo, a pessoa não regride, ele não tá regredindo. Mas assim, ela tá estagnada de uma forma que ela tá perdendo todas as feições, os lados humanos, cara, tudo. E é o que você falou. Sim, deixando de ser qualquer coisa menos um humano. Aí ele é colocado novamente, reencarnado novamente, compulsoriamente, para voltar, para que essas emoções, sentimentos voltem novamente. Como vocês veem isso? Na Umbanda, o processo reencarnatório, a gente entende a vida como não é algo a ser aceito, sim, mas algo a ser vencido. Então não importa a tua condição atual. Na Umbanda nós não temos uma preocupação de visão e compreensão desses registros kármicos das nossas vidas passadas, porque ela é fundamentada no potencial de consciência do indivíduo. Sim, sim. E a partir dessa noção de dinâmica do axé, o que nos importa nessa questão é o que falta para aquele indivíduo vivenciar o seu potencial máximo, né? E reorbitar naquilo que a gente chama de essência do Ori, que é a divindade individual que nós temos. Ori significa cabeça. E a cabeça pode ser compreendida como a cabeça física e a cabeça espiritual. Sim. E nós temos ela como uma divindade, ou seja, essa divindade, neste mundo, nos guia a viver uma plenitude do nosso destino, que incube depurar elementos do passado a partir da cura com a ancestralidade, e ela vai adotar outros meios que não precisa ser a doença, a miséria, sim, a fome, o medo, né? E a construção de um destino a fim de que a gente atinja, tal como os dos espíritos que vieram antes, uma maestria num elemento da vida. Então o nosso objetivo não é fazer depuração do passado. O nosso objetivo é atingir o máximo do nosso potencial, porque essa depuração do passado ela vai acontecer por via indireta. Vou dar um exemplo. Sim. Quando eu incorporo um caboclo e vou numa sessão de caridade, e esse caboclo incorporado em mim atende o Zezinho com uma questão de ordem, sei lá, afetiva, naquele momento, Cláudio, de uma maneira completamente indireta, eu estou resolvendo o meu sistema afetivo, o sistema do caboclo, o sistema do Zezinho. Caramba. E eu estou depurando tudo isso. E como que eu faço depois que o caboclo vai embora é o que vai me importar. Sim. Então, assim, nós não temos a preocupação de olhar para nós necessariamente, porque a gente vai ver que nós temos ficha suja. A grande questão é qual o grau de consciência e potencial que você tem no momento presente para construir o seu futuro e atingir uma maestria. Isso para nós é de maior significado. Porque nós entendemos a vida como um ciclo e a noção de que você não vem como castigo, você vem encarnado como oportunidade de vencer o ciclo, olha que poder isso, de vencer o ciclo das dores da sua ancestralidade. Então, e quando a gente vence o ciclo, o que acontece? A gente atinge a maestria e aí a gente para de viver a vida mesquinha a partir da individualidade e passa a compartilhar a nossa vivência. A sina de quem sabe é ensinar. E a gente, no caso, em qual plano que a gente vai viver isso? A gente vai viver isso aqui no plano material
ou no plano, numa esfera espiritual? Nos dois, porque se você pode atingir esse potencial amanhã. Sim. E dividir tudo que você tem de melhor com aqueles que estão ao seu redor, já atingindo essa maestria, esse processo de partilha a partir da sabedoria, da depuração e da construção de um futuro dentro da sua essência. E a partir do momento em que você morrer, começa-se um novo ciclo a partir da vida espiritual. A gente brinca que, em tese, a vida do umbandista, no final dela, é se tornar um guia e trabalhar mais. Sim, sim. Então, isso no espiritismo também é assim, né? Que eles, se você desperta rápido, você continua trabalhando, né? Porque, na verdade, você nasceu pro trabalho, né? Então, a capacidade que você tem de despertar que vai fazer diferença para você não ficar estagnado, que, na verdade, se tornar estagnado que é o problema. E a noção de trabalho, porque nós temos uma noção que vem dos trabalhos espirituais de que a gente precisa atender e fazer aquelas coisas fenomênicas, sim. Produzir curas e tudo mais. Quando, na verdade, também é importante. A ideia de trabalho, aquilo é um momento, sim, que é muito significativo, é fundamental. Mas a noção de trabalho que a gente tenta desenvolver, principalmente dentro dos terreiros com os adeptos, é a noção de que o trabalho é a vida do indivíduo, sim, não é o momento dela. Então ele não faz aquilo no momento que ele incorpora e dá um atendimento, mas é no momento que ele está no trabalho, é no momento que ele está na família, é no momento que ele está estudando, é no momento que ele está se divertindo. Sim, sim. Porque naqueles momentos ele também está construindo o futuro, naquele momento ele está depurando o passado e naquele momento ele está interagindo com o mundo em que nós acreditamos que Deus está presente. Então, quanto mais ele tiver essa consciência e viver isso de uma forma natural, não fanática, né? Sim. Espírito, mais feliz ele vai ser. Sim. Mais feliz ele vai ser. E no caso, desculpa, eu tô enchendo de pergunta, né? Pode fazer, é isso. No caso, por exemplo, no espiritismo, quando a pessoa que ela tem essa sensibilidade, tanto de ver, de falar, de ouvir, de transcrever, essa pessoa, na verdade, eles como uma missão, essa pessoa tem uma missão de fazer isso. E quando a pessoa abdica dessa missão, ela acaba causando uma desestruturação. Exatamente. Como é a mesma coisa? Ele funciona do mesmo jeito? Ou não? Mais ou menos. Na Umbanda, quando a gente tem as características manifestadas no indivíduo, daquilo que a gente chama de mediunidade, há um axioma no terreiro que a gente diz que a mediunidade ela não se cria, não se encurte. A mediunidade se cuida. Sim. E aquele indivíduo, ele recebe um chamado de uma noção maior da existência. Sim. Qual que é a responsabilidade do médium de Umbanda, mas que eu poderia extrapolar para qualquer outra religião espiritualista? É a noção de que ele está em constante interação com energias de vários níveis e que essas energias têm uma influência sobre ele. Que entender essa influência, sim, e manipular a noção de que eu vou chamar de saúde integral é fundamental para ele bem viver. Já quando a gente entra na esfera de missão espiritual a partir dessas características mediúnicas, e agora eu vou dar uma opinião, pelo amor de Deus, não se ofendam, a missão do indivíduo é ser feliz. Sim. Um médium não está condenado a Umbanda, nem condenado ao espiritismo, nem condenado a nada. A grande questão... Ele tem que exercer o seu trabalho com felicidade. Ele tem que entender o trabalho com felicidade e ter a noção de que ele, enquanto indivíduo, necessita de uma experiência de amor, que eu vou dividir aqui a partir da ótica de Preto Velho. Aonde que existe o amor? Quando a gente cuida, sim, alegra e movimenta. Poxa, sensacional. E a partir dessa tríade, não importa se ele vai estar dentro de um terreiro, se ele vai ser gari, se ele vai ser um político. Sim. Ele vai exercer o máximo do seu potencial e atingir a felicidade. Vai ter o pensamento em ajudar, né? Não vai ter e o terreiro, para ele, o centro espírita, para esse indivíduo, tem que ser uma opção de, sim, fazer isso. Então hoje, infelizmente... Cara, muito legal você falar isso, sabe? Porque, pode continuar, mas muito legal você falar isso. Infelizmente, eu sou um terapeuta integrativo. Sim. Infelizmente, eu não tenho energia, agenda e espaço para atender o número de pessoas que, como médium, eu sou capaz de atender. Sim. Então eu estou no terreiro por uma opção, por amor. Sim. Porque eu tenho aquele espaço de uma vivência a partir de características mediúnicas que são inerentes à minha individualidade. Sim. Mas você tem uma bagagem muito grande. De poder levar aquela informação, aquele bem-estar para um conjunto de indivíduos. Uma gira você chega a atender 15, 16 pessoas, um médium, né? E
Então, pra mim, é um espaço onde que ao dividir isso, eu recebo. Cara, muito legal você falar isso, sabe por quê? Porque, ó, isso você já respondeu uma pergunta muito legal aqui que eu tinha pra fazer pra você. Que é o seguinte, cara. Para as religiões materiais, o que acontece? Tem um ateu. Você já viu da história? O ateu. Você assistiu o episódio com a Luzinete? Eu dei esse mesmo exemplo no episódio com ela, que foi. Eu falei sobre isso. Tem um ateu, que ele é super gente boa, cara. O cara, ele é bom, ele ajuda as pessoas. Ele é um cara sensacional, meu. Ele faz. Ele é um exemplo de pessoa a ser seguida. Só que ele não acredita em nada, cara. Né? E será que Deus, cara, vai fazer alguma coisa de ruim pra esse cara? Esse cara é um cara muito bom. E por outro lado, na contrapartida desse cara que é um ateu muito bom, tem o cara que ele é cristão fervoroso, extremamente religioso. Vai na igreja, vai no culto todo domingo, só que ele chega em casa, ele bate na esposa, ele espanca os filhos. Ele não é uma pessoa. Ele não é o que ele prega. E aí, esse cara, Jesus vai. Tipo assim, cara, Deus vai salvar esse cara e não vai salvar um ateu que é um baita de um cara bom. É uma incoerência, né? Se a gente pensar isso. Então, isso que você tá falando faz muito sentido e eu acredito nisso também, cara. Não, a gente precisa desmistificar isso, porque hoje eu atendo semanalmente pessoas que chegam condenados pela mediunidade. Sim. Com o mínimo ou nada de esclarecimento, ou são seduzidos por templos que querem angariar fiéis, né? Sim, isso acontece na Umbanda, isso acontece no Espiritismo, todos em os todos os lugares, lugares. Né? E quando, na verdade, o que essa pessoa precisa para cuidar bem da sua mediunidade é esclarecimento. E a partir desse esclarecimento, ela ter a noção de que ela vai poder vivenciar essas características de maneiras não muito convencionais, sim, a partir do instante em que ela escolher uma religião enquanto escola para desenvolver esse processo. E buscando um aprimoramento pessoal, né, meu? Porque também as religiões, para que elas servem? Sempre pra isso, né, meu? A gente tá até falando sobre isso, que cada um tá na religião que precisa estar, meu. Se você, cara, qualquer religião que você esteja, seja a melhor pessoa dentro da sua religião. Exato. Ajude as pessoas, né? Faça o bem, né? Faça o que Jesus falou, né? Pra fazer. Claro. Um preto velho chamado Ogundana, numa obra que ele inspira um dos meus autores favoritos, que é Altair Veloso, ele tem uma ópera chamada O Alabê de Jerusalém, que eu recomendo todos vocês assistirem. Inclusive tem no YouTube. Legal. O Alabê de Jerusalém. É um preto que manifesta como um preto velho, que conta o que ele assistiu da história de Jesus. Nossa, que legal, meu. E ele conta isso nas vozes dos maiores cantores brasileiros. Assim, é uma ópera. É lindo, 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 emocionante. E numa das falas que ele coloca, e eu defendo aquilo com o meu coração, ele diz que assim, se o mundo tivesse uma única religião, que ela fosse a ética e a ecologia, porque nós íamos cuidar de tudo e de todos. Não, peraí, meu, peraí. Bonito, profundo, é isso mesmo, cara. É possível pensar numa ética que nos faça conviver bem. É possível a gente pensar que o organismo Terra, você pode acreditar que ele não é vivo, que ele não tem alma, que ele não tem pensamento e sentimento, mas é que ele, enquanto espaço, merece cuidado. Sim, sim. Né? Se a gente pensasse na ética enquanto convivência um com os outros e na ecologia enquanto cuidado do espaço, nós certamente teríamos ali um consenso. E aí, se eu acendo vela, se eu acendo menorá, se eu vou no culto com a Bíblia... É o que menos vai importar. Menos vai importar. Muito bom, cara. Muito bom. Sensacional. Cara, deixa eu... Ó, o papo já tá até cedendo já aqui, viu, galera? Mas assim, mano, é importante pegar... Tô aí. Com certeza você vai voltar mais vezes aqui, cara. O papo foi muito legal. Mas assim, como que é o relacionamento de vocês com Maria? Porque... Maria foi deixada de fora de algumas religiões, da liturgia de algumas religiões, né? Até por conta de patriarcados, né? A gente sabe disso, é verdade, né? De tirar o protagonismo da mulher, né? Exato. E que é uma coisa terrível, né, meu? Você assistiu o filme de Maria que tá na Netflix? Ainda não. Meu, maravilhoso. Assiste, cara. Maravilhoso, cara, o filme. Eu vi com a minha esposa semana passada, acho que foi. Cara, eu tenho tem o Anthony Hopkins como ator também. Meu, que filme maravilhoso, cara. Maravilhoso. O Anthony Hopkins, inclusive, é o Herodes. eu recomendo pra todo mundo aí. Tá no Netflix aí. Maria. E como que é o relação de vocês? Eu perguntei isso pra Zonete também. Eu quero saber de você. Como que é o relacionamento de vocês com Maria? A Umbanda, se tem uma coisa que ela não configura muito bem, é a relação com o patriarcado. A Umbanda ela é muito mais matriarcal do que patriarcal. Poxa, que legal, meu. E Maria, nesse sentido, dentro dos terreiros, assim como Jesus, ela é a representação desse sagrado feminino enquanto ser humano
Poxa, meu. Né? Nas tradições umbandistas, sejam mais africanistas ou menos, ela vai estar associada a divindades que são as mais sagradas do panteão, que é, no caso, ou Iemanjá ou Oxum, dependendo o sincretismo regional, né? E ela é a fundamentação da noção de que o mundo é gerado a partir de uma mulher. E é a função do homem cuidar das coisas as quais a mulher é dona. Então todo terreiro tem uma dona. Poxa, sensacional. Maravilhoso, cara. Na teologia de Exu, por exemplo, na teologia de Exu, mesmo dentro dos terreiros, Exu toma conta aquilo da qual Pombagira é dona. Sim. Tá? Então, assim, o sagrado feminino dentro da Umbanda, na representação de Pombagira, na representação das pretas velhas, a preta velha mais icônica dentro das Umbandas é uma preta chamada Maria Conga. Sim. Que foi um ser encarnado, tem estátua dela no sul, né, que ela era uma quilombola que metia o louco contra o sistema e salvou milhares de escravos da escravidão. Sim. Né? Nós temos figuras, uma icônica dentro da Umbanda, muito maior do que as masculinas, que é a Cabocla Jurema. Sim. Né? Que é rica de tantos significados. Mas nós temos nas figuras matriarcais da Umbanda uma singularidade, uma força que extrapola exponencialmente a questão da compreensão do masculino. O masculino cuida e dá caminho, mas quem gera e dá estabilidade é o feminino. A mulher, na verdade, é um ser totalmente diferenciado, né? Totalmente. Porque uma mulher gera vida, né? Já então, a partir ao princípio de... Nas Umbandas, nas Juremas, nos Catimbós, em todas as religiões ditas pré-umbandas também, né? A figura de Maria, ela é fundamental nas preces, nas consagrações, nas rezas de cura. Você tem pontos cantados, que são as músicas que a gente evoca quanto prece no terreiro, que ao mesmo tempo trafegam entre a figura de Iemanjá e Maria. Sim. Né? Então, como se fossem una, em essência. Com a figura maior do matriarcado para a essência desse mundo, desse tempo que a gente vive. Tá, não, cara, é muito bonito a ligação que é feita nisso tudo. Bacana, muito legal, meu. Cara, sensacional, ó. Com certeza, não vai dar pra gente falar tudo. Acho que faltaram alguns assuntos. Não, a galera vai querer com certeza, vai falar de novo aqui. Seria legal, meu, de repente, vamos alinhar, de repente, um papo aí. A gente fazer até um react aí sobre algumas coisas que eu fiz lá em Minas. Seria muito legal, meu. Vamos. Que, com certeza. Você já teve lá, não? Já tive em Ouro Preto. Ouro Preto, mas você teve em Tiradentes, São João del Rei. São João del Rei já fui também. Cara, esses lugares são lugares mágicos, né, meu? Tipo assim, embora tenha essa... Cara, tem tanta coisa lá, meu, que a gente daria um programa muito legal. Vamos fazer. Mas assim... Com certeza a gente vai ter outros papos aqui. Mas assim, eu quero mostrar pra rapaziada, com certeza a rapaziada vai gostar muito, vai curtir muito o nosso papo. E com certeza eles vão querer saber e achar onde você está. Então deixa eu colocar aqui pra rapaziada, pra galera ver, ó. Bom, primeiro eu vou trocar a tela aqui. Deixa eu trocar aqui, colocar a rapaziada na tela grande. Pronto, tá aqui, ó. Galera, se liguem aí, rapaziada. Ceia _Umbanda. Isso. Essa página é sua? Essa página é a página do nosso tempo. Ah, sim, entendi. O que é compartilhado aqui, Alex? Aqui são compartilhadas as nossas agendas de ritos, né? Os ritos públicos que a gente chama. Eu faço posts sazonais com determinadas agendas. Sim. A gente faz atendimento mediúnico para os animais. É sério, cara? Que legal. Um sábado por mês, a mesma coisa que um guia faz em terra para um ser humano. Banho de pipoca, banho de erva, água. A gente faz para os animais, que legal, meu. A Luzinete também faz também. Eu não, olha só, eu sou um bandista devoto de São Francisco de Assis. Que legal. E esse trabalho para os animais é consagrado a eles. Então a gente partilha. Aqui é sobre isso aqui, né? Exatamente. Essa aqui é a divulgação do rito que teve sábado passado. Cara, que lindo, meu. Quem fez isso aqui pra você, cara? A IA. Não, okay. Muito legal. Mas você manja de IA também? Não, digita alguma coisinha lá e de repente sai no chat GPT, eu consigo Nossa, pegar. Muito bom, cara. Muito bem feito, meu. Caramba, cara. Que legal. A gira é basicamente conduzida pelos pretos velhos. A gente chega a atender 40, 50 bichos lá. Muito legal, muito legal. E aí eu divulgo as giras e sazonalmente eu faço as caixinhas de pergunta para bater papo com a comunidade. Então tem os Aprenda aqui nos destaques. Vamos ver o que tá fixado aqui, ó. Aqui é um vídeo onde eu explico tudo da casa. Ah, que legal.
os trabalhos. Não, mas aqui beleza. Então, rapaziada, vocês vão vir aqui, vocês vão ter como funciona a casa aqui só nesse vídeo. Exatamente. Ele fica fixado para todo mundo conhecer. Qual Ritos, o que seriam os ritos públicos? As sessões de caridade que a gente faz aos atendimentos às pessoas que nos procuram. Ah, legal. Que bacana, rapaziada. Tudo aqui discriminado aqui, bem de uma forma bem fácil de entender. Isso. Cara, olha aqui que legal, meu. Esse momento que eu partilhei ali, ó, Cláudio. Ah, desculpa. Tá aqui. Pera, vamos voltar aqui. Esse. Vamos lá. Eu sou contra divulgar fotos de incorporações, mas olha o poder da Umbanda, Cláudio. Nós estamos numa capela aqui em Ribeirão Preto, que foi doado espaço para o nosso templo fazer sessões ali. Que legal, E meu. Esse rito, o Exu do nosso terreiro convida um padre para fazer uma missa. Caramba, meu. E aí você tem no final um abraço, eu fiz até um poema sobre isso, um final do encontro do padre com o Exu. Esse aqui que é o poema? Esse é o poema. Quer ler? Lê pra gente aí. Posso ler. Numa manhã sem tempo e sem chão, na encruzilhada entre o templo e o terreiro, caminhavam o velho Exu com um riso ligeiro e um jovem padre com a cruz na mão. Era só um domingo, nem era oração, mas algo maior se fez verdadeiro. Olharam-se fundo num gesto inteiro e o mundo parou para ouvir o perdão. Disse o padre, eu temi teu caminho, te julguei no escuro da ignorância. Responde o Exu, também vi com distância, mas nunca neguei o valor do carinho. Sensacional. Tem mais aí pra baixo. Cara, muito bonito, cara. Não, vai lá, continua aí. E ali se abraçaram sem medo, sem rinha, dois mundos distintos em doce aliança. Nasceu da encruzilhada uma nova esperança. Nem todo mistério precisa ranhura ou linha. O sino tocou, o tambor respondeu, um cântico novo brotou da união. Nem céu, nem inferno, nem maldição. Só gente que ama e se reconheceu. Pois quem perdoa se liberta primeiro. E quem abraça já entendeu onde que Deus mora em todo o terreiro. E Exu também sabe o caminho do céu. Sensacional, palmas de novo. Cara, que bonito, mano. Isso aí. Beleza, você que escreveu. Escrevi. Mas nunca, isso aí é uma inspiração ou uma intuição? Não, isso foi uma inspiração com base nesse momento que fotografaram da foto do Exu. Cara. O Exu falando, eu matei muitas pessoas que nos perseguiram da sua tradição. Nossa. E o padre olha pro Exu e fala, eu também persegui muito vocês, então vamos nos perdoar. E o Exu ajoelha pro padre, e o padre ajoelha pro Exu e eles se abraçam. Que momento, hein, meu? Caramba, hein? Emocionante. Só de você contar já emociona a gente. Aqui dos bichinhos, né? E aí nessa capela vai rolar missa e sessão de benzimento. Caramba, meu. Onde fica? Ela fica na estrada da Limeirinha, indo pra Bonfim Paulista. Cara, deve ser muito bonito isso aqui, né, meu? Vamos fazer. Você tem um vídeo aqui dela, foto? Não tenho vídeos e fotos, não, mas vamos fazer um Huawei lá. Vamos, um dia vamos lá, cara. Vou lá ela tem mais de 100 anos, faz parte da história da cidade e foi concedido espaço pro nosso Pelo que eu vi aqui, ó. Cuidar e fazer ritos lá. A arquitetura dela, ó. Lá. Não é novo, não. É coisa antiga. Centenário. Puta, que legal, cara. Muito bacana, meu. A gente fez lá uma missa com a família dona da terra. Em terra homenagem à alma dos antepassados. Que legal, meu. Que bacana. E aí eu faço alguns vídeos aí de divulgações. Aqui, ó, ações sociais. Solidária. Muito bacana, rapaz. Os cursos que a gente oferece para a comunidade. Eu tenho todo um curso aos de índios. teologia. Reiki? Você faz reiki também? Lá o reiki faz parte da nossa teologia também. Legal, meu. Muito bacana, cara. Rapaziada, sensacional. Tá aí, ó. Nós somos uma casa que tem ali parceria. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com você? Vamos ver o que você vai falar aqui. Alex Lima, falando aqui do CEIA, Centro de Estudos e Você fala bem pra caramba. Eu tô explicando a E a minha iniciativa com esse vídeo é atender um pedido da nossa comunidade, que era conhecer melhor a gira que nós realizamos aqui na nossa casa, que é a gira para animais. Né? Eu fui Essa rechaçado. iniciativa surgiu... Você tá brincando, por quê? Por quê? Da galera da cidade falar, mas por que não faz mais gira pra gente? Sim. Não, é fazer pra gente não também. Não existe gira pra bicho. Caramba. E a gente mal tem noção do quanto que o bicho assimila de energia de toda uma família. Sim. Então quando a gente cuida do bicho e a gente tem resultados excelentes, toda a família sente o bem-estar. Espiritualmente, tem lugares no plano espiritual para acolhimento desses animais que tiveram contato com o ser humano, cara. Você tem lá a importância de ter esse tempo, porque tem uma importância enorme disso, de ser assim, né? Exatamente. É que tem pessoas que são do contra mesmo. Não tem jeito. Quem vai agradar todo mundo? Ninguém consegue, né? E esse aprenda aqui são as caixinhas de perguntas que a gente coloca pra comunidade. Vamos ver se abre alguma aqui. Eu acho que não vai abrir, não, mas tem vamos ver. Tem umas que eu xingo o pessoal. É legal. Vamos ver se aparece alguma.
Clareia minha mata. Canto ponto de mão. Clareou. Legal, meu. Ele é alguma de nata. Canta minha andorinha. Canta Cara, minha camisa bonita, meu. sabiá, Canta minha urapuru. Essas camisas tem, não tem onde dizer que a gente encontra? Eu compro na Ah, você Arte compra- Caboclo. Ah, na Arte Caboclo. Não, salva de palma aí. Nossa, ó, Arte Caboclo é sensacional, né, meu? Aí o Já- pessoal manda as perguntas. Eu já ia falar que eu queria uma camisa dessa aí, ó. Já respondeu. Ele é algum como Oxalá. A força de algum matinata, dou bom dia pra vocês. E vamos responder mais perguntas. Fazer Vamos ver o que bons vocês estudos respondem uma nesse pergunta aí, domingo vamos de ver. manhã. Espero que vocês Pode gostem, passar o que a vídeo gente pra frente consiga. aqui, é isso. Começamos bem, hein? Benção, pai. Pai, esse pai. Para o senhor, Eu não como é gosto ser de filho de pai. santo e pai de santo ao mesmo tempo? Bom, faz quase aí um ano que eu sou filho da Casa de Orações Caboclo Caçador e Mas você Boiadeiro tem João filho? da Mata, do meu benção Tenho abençoada, filho de aliás, 17. sou dessa. 17, meu, caramba. E como filho de santo, a gente tem um pouco de funções, tem as suas obrigações, porém, a gente tem a perspectiva do cuidado, a gente tem a perspectiva do aprendizado, a gente tem a perspectiva de uma orientação, né? Que tudo isso eu tenho com meu mestre hoje. Então, por mais que tenha um esforço meio que dobrado, né? Uma via eu recebo, na outra via eu dou. Então, é tranquilo em relação a isso. As duas têm muito trabalho, as duas têm o seu esforço, as duas têm o seu tempo, os seus estudos e tudo mais. Tem, mas isso torna a caminhada muito mais luminar, né? Muito mais bonita nesse sentido. Legal, meu. Show de bola. Rapaziada, tá fácil aí pra vocês. É só mandar pergunta, né? Só manda pergunta. Um domingo por mês, pelo menos, eu passo amanhã Aí, respondendo. rapaz, deve ter pergunta, hein, meu? Caramba. bastante. Ó, eu vou seguir aqui que eu não tô seguindo. Vai, como que eu não tô seguindo? Não tô entendendo, não, ué. Pera aí. Aí, rapaziada, ó, vamos mostrar aqui rapidamente aqui. Que eu tinha separado pra mostrar pro pessoal aqui. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. A sua página pessoal também, que eu acho importante, que a rapaziada vai querer conhecer um pouco mais sobre você. Tá aí, galera. Siga aí, ó. @terapeuta.alexlima. Ó, Alex, na sua página pessoal, o que você compartilha com a rapaziada? Eu sou um terapeuta integrativo Xamânico. que desenvolve práticas ancestrais de cura e bem-estar. Sim. E nesse sentido, nessa página eu divulgo algumas sabedorias acerca de povos tradicionais, divulgo dicas de saúde integral, a gente fala dicas do terapeuta, de compreensão do universo da família, do trabalho, da religião. Você falou que é integrativo o seu trabalho, né? Isso. Então você é direto, é ligado, né? A dimensão integrativa, ela visa estabelecer um bem-estar, da harmonia entre corpo, mente e espírito Sim. constantemente. Muito legal, E meu. ali- Aqui a foto aqui, ó, da A capela. foto da capela. Muito bom, cara. Muito legal, meu. Vamos visitar um dia lá, meu. E é importante ressaltar que a terapia integrativa ela não é uma terapia umbandista. O Sim. pai de santo não cobra, o pai de santo não faz nada que implica dinheiro, não incorpora Sim, no trabalho, né? Aquilo é coisa do terreiro. Aqui é um terapeuta que estuda psicologia Sim, transpessoal, entrevista motivacional e Que é um outras trabalho. técnicas. E é meu trabalho. Mas tem muito aprendizado aí também. Então tem meus cursos, minhas vivências, eu faço cursos de oráculo, eu faço cursos de xamanismo, faço cursos de práticas de saúde. Como nos conectamos Sobre um assunto que tem com a muito nossa ver com o intuição. trabalho de quem faz práticas integrativas e de quem tem um olhar um pouco mais, vou chamar de espiritualista, sobre a vida. O vídeo eu acho que esse aí Que não tá é nem como completo. nós nos conectamos com a nossa intuição. Não, depois a rapaziada vai vir aqui, vai ver o vídeo inteiro. Mas assim, muita gente não sabe. Deixa eu voltar pra tela grande. Rapaziada, sigam aí, galera, tá? Se ligam aí, ó, e sigam o Alex, tá? Aí, ó. @terapeuta.alexlima. Certinho, rapaziada? Uma salva de palmas aí, ó. Muita gente não sabe, ô Alex, a diferença entre intuição e inspiração, né? E que a intuição, ela é de dentro pra fora e a inspiração é de fora pra dentro. Né? E a intuição é uma habilidade de todos os seres humanos, e eu resumiria ela de uma forma muito interessante. É a sua habilidade de ler para além dos olhos. Sim, olha, show de bola. Quando você ler para além dos olhos, você coloca o físico, o sentimento e a emoção a serviço do campo da informação. Sim. E aí, quando você se conecta com a informação, simples assim, pessoal. Conecta com a informação e a informação chega. Uma salva de palmas, sensacional.
Rapaziada, vocês adoraram o papo. Tenho certeza que a rapaziada curtiu demais aí, galera. Ó, Alex, primeiramente, cara, já tô tomando muito tempo de você. Isso? Cara, estouramos 1h20 aí de papo. Cara, mas um papo sensacional. Agradecer demais aí sua vida aqui. Cara, sei que sua vida é corrida, né? Mas que bom que você veio aqui. Já fica tranquilo, não, vamos organizar. Vamos organizar papos futuros aí pra gente falar do que a gente não falou, cara. Que a gente, o podcast é muito legal, mas a gente fala tudo, mas não fala tudo, né? Eu quero te ver mais vezes aqui, cara, tá? Quero fazer o convite pra você estar mais vezes aqui, tá bom? Cara, antes de acabar o papo, eu vou abrir aquela câmera pra você, tá? Cara, ali você dá o seu recado, pode mandar o seu abraço pra quem você quiser, pode mandar um abraço pra rapaziada que tá com você aí, tá? A câmera é sua e agradeço você mais uma vez aí. Um forte abraço. Quero agradecer a todos da cidade de Ribeirão Preto, aos internautas que vão nos acompanhar nesse podcast. É muito importante, significativo, atuações e esse movimento que o Cláudio faz. Obrigado. De poder dar espaço, dar voz para a espiritualidade brasileira, para as tradições ancestrais. É muito significativo em tempos de tanta intolerância que a gente possa ter em espaços como esse diálogos de paz, diálogos que nos unem, porque religião é união. E agradecer muito, usar esse espaço público aqui para agradecer a todos os filhos de Santo do Ceia que colaboram para todos os trabalhos que a gente realiza, todos os meus filhos, todos os simpatizantes da nossa casa, os nossos consulentes, e rogar para que a Umbanda, essa religião tão plural, tão diferentona para a nossa realidade ainda, possa promover cada vez mais e mais inclusão, fortalecimento, união entre os terreiros, entre os adeptos e pais de santo, para que a gente possa não lutar da melhor forma possível. A gente só luta de verdade pela paz quando a gente educa. Então que a educação seja e esteja acima do poder religioso, do poder que se faz, da estrutura religiosa, para que as pessoas possam ser educadas, porque o bem é e sempre será uma linguagem comum. Muito obrigado a todos aí. Eu que agradeço, cara, e obrigado mais uma vez aí pelas considerações, tá? É o que eu te falei, né? Eu te espero aqui para novos papos aqui, tá? Faço Valeu. E, cara, aqui é um canal nosso, cara. Sempre quando você precisar de qualquer coisa, só ligar. Manga, tô dando um pulo aí pra falar de um negócio diferente. Cara, muito obrigado. Tô aqui, tá? A casa tá sempre aberta pra você aqui, meu querido. E agora o papo é com você, rapaziada. É com você, galera. Que papo sensacional, né? Alex é uma pessoa sensacional. E eu tenho certeza que você ficou maravilhado com esse assunto aqui, né, galera? Vou pedir pra você mais uma vez, galera. Se inscreve no canal, pessoal. É muito importante a sua inscrição no nosso canal, tá? E deixar aquele like maroto é sempre muito bom, que se ajuda a promover o nosso conteúdo aqui, tá? Lembrar vocês também, pessoal, que agora você pode se tornar membro do nosso canal também, né? Aí é uma forma de repente, você ajudar a contribuir pra fazer isso aqui junto comigo, né? Da melhor forma possível, tá? Quero deixar um beijo pra você e até semana que vem, se Deus quiser. Tamo junto aí! Obrigado, Cláudio. Abraço, meu irmão. Tudo de bom. Muito sucesso pra você.